Uma das missões da liderança cristã é trazer a restauração. E no livro de Ezequiel aprenderemos sobre a liderança deste profeta de Deus, que profetizou restauração sobre o povo de Israel. A paz do Senhor, prezado professor, prezada professora da Escola Bíblica Dominical, em especial professor e professora dos jovens que estão ensinando mais uma lição maravilhosa, enriquecedora para a vida dos jovens. A lição desta feita que iremos discorrer será a lição de número 10 dos jovens, que tem como título Uma liderança chamada para restaurar. Veja que título tão interessante, tão importante para os nossos dias. Já de início, podemos raciocinar, parar para pensar e com certeza chegaremos à conclusão que necessitamos de restauração nos nossos dias, concernentes, à obra do Senhor. Quantas pessoas têm desanimado, quantas pessoas têm pensado em arriar as armas, em parar, em esfriar espiritualmente, mas nesta lição traremos este comentário bem rápido, mas com certeza enriquecedor, sobre a restauração através da liderança. Então, a lição do trimestre está tratando sobre liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. É sempre bom a gente voltar atrás, a gente fixar melhor este assunto, falando que a liderança é servir, ser líder é estar pronto para servir. E desta feita é a liderança baseada no profeta Ezequiel. Será o personagem que iremos tratar aqui, que o comentarista trata na lição de número 10 dos jovens. O texto principal desta lição se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, o versículo 10, que diz o seguinte, a palavra de Deus: E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Uma passagem muito conhecida da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, há louvores a respeito deste tema, a respeito desta passagem bíblica, que é a visão do vale de ossos secos, em que Deus leva Ezequiel a este vale e pede para ele profetizar sobre aqueles ossos secos. E Deus mostra ali para Ezequiel que tem o poder de trazer vida. É uma lição extremamente importante para os nossos dias. Querido professor, amada professora, não esqueça de direcionar a lição, de se centrar nos objetivos específicos da lição, para não fugir do assunto. O aluno, com certeza, ele percebe quando o professor ele está um pouco perdido, quando o professor não se preparou bem durante a semana para expor a lição em sala de aula. Então, é um conselho que a gente deixa assim para o querido professor, para que ele possa seguir, de acordo com o que estabelecido na lição. A lição está dividida em 3 tópicos e cada tópico tem um objetivo específico. O primeiro objetivo desta lição é explicar a visão do vale de ossos secos. Explicar a visão do vale de ossos secos. Segundo objetivo, mostrar o caminho da restauração. E terceiro e último ponto, o objetivo, saber que existe uma chamada para a restauração. Amém? O resumo desta lição, que na lição de professor está aqui, logo na capa da lição 10, diz o seguinte: Deus continua usando líderes, observe bem, Deus continua no presente, usando líderes, lideranças, chamados para servir, que estejam comprometidas ou comprometidos
com ele para a restauração de seu povo. A restauração de seu povo. Deus, ele conta com a liderança para trazer restauração. A lição, né, ela se resume em 3 tópicos, né? A visão do vale de ossos secos, e nesse primeiro tópico está subdividido em 3 tópicos, compreendendo a visão, a mensagem da visão, lições deixadas à liderança acerca desse texto. Segundo tópico da lição, o caminho da restauração, reconhecer a necessidade da restauração, depender de Deus, fazer a sua parte. E terceiro tópico, uma chamada à restauração, uma geração a ser restaurada, um alerta aos líderes e um alerta aos maus líderes. Então, o primeiro tópico, podemos dizer assim, trata, né, da interpretação desse texto, Ezequiel capítulo 37. É bem verdade que na lição não vai constar todos os versículos do capítulo 37, vai até o 14. Seria muito bom que o professor pudesse ler todos. Então, no primeiro tópico da lição, podemos dizer que vai tratar da interpretação desse texto. Já no segundo e terceiro tópico, é uma aplicação, né, deste texto. É muito importante a gente observar essas questões. Mas, com certeza, alguns alunos, às vezes, têm certa dificuldade de se situar no assunto. Observe bem que o livro de Ezequiel foi escrito, né, há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. O livro de Ezequiel foi escrito no período do cativeiro babilônico, né? É bom lembrarmos que isso aconteceu há 598, 597 antes de Cristo, né? Um período bem antes do nascimento de Jesus Cristo. O que é que eu quero dizer com isso? Que há um abismo que separa, né, o nosso tempo para o tempo em que foi escrito o livro de Ezequiel. O nosso tempo para o tempo em que Ezequiel recebeu esta visão, esta mensagem de Deus. Com certeza, isso já é uma certa dificuldade para a gente tentar entender. No entanto, a Bíblia, a partir do momento em que a gente primeiro ora, pedindo a Deus que ilumine a nossa mente para que possamos entender a sua palavra, a partir do momento em que a gente estuda, se debruça, né, em conteúdos relacionados ao texto bíblico, há muitos livros, né, de suma importância que vão ajudar na interpretação da palavra de Deus. Há os originais, né, que ajudam muito. Lembrando que, no caso de Ezequiel, né, a linguagem original é o hebraico. Há também várias versões de Bíblia, mas aonde eu quero chegar é que, além de tudo isso, é muito bom passar para o aluno o contexto histórico, fazer uma retrospectiva, voltar um pouco atrás para que o aluno comece a perceber fatos históricos na vida do povo de Israel e possa chegar justamente nesse período, nesse momento em que Ezequiel tem aquela visão e profetiza para o povo de Israel. Primeiro, o povo de Israel foi tirado do Egito, uma passagem muito conhecida, a gente lembra disso, o Êxodo, né? Deus se utilizou de Moisés e através de Moisés, Deus libertou o povo do Egito e o povo foi conduzido pelo deserto, né, para a terra prometida para Canaã. Mas antes o povo recebeu ali, nessa trajetória, os 10 mandamentos, como um total de 613 preceitos, ou seja, mais de 600 preceitos o povo recebeu. Era Deus trazendo a legislação para o povo, como o povo deveria se comportar, como o povo deveria seguir a Jesus. E isso é muito importante, porque a partir dali o povo estava recebendo orientação de como seguir a Deus, as diretrizes para que o povo não vivesse de acordo com os padrões dos egípcios, como também das nações circunvizinhas que existiam naquela época, em que adoravam falsos deuses, né, tinham costumes reprováveis diante de Deus,
E Deus, através de Moisés, o legislador, traz os mais de 600 preceitos, os mais conhecidos, o Decálogo, né, os 10 mandamentos, para que o povo possa ser orientado e saber qual era a perfeita e agradável vontade de Deus. Para o próximo bloco, a gente vai dar uma pequena pausa, né? E no segundo bloco nós vamos dar prosseguimento a essa retrospectiva bem rápido, bem resumida, para que possamos se situar de fato no assunto desta lição. Amém! Estamos de volta e, como falamos no bloco anterior, nós vamos dar prosseguimento a essa pequena retrospectiva para a gente se situar, né, no assunto, para ter uma visão melhor, um entendimento melhor acerca deste assunto, né, a visão do Vale de Ossos Secos, que foi concedida ao profeta Ezequiel. E dando prosseguimento nessa pequena retrospectiva, o povo recebeu a lei, né? A gente sabe que Moisés não entrou na terra prometida, Moisés faleceu e deu prosseguimento Josué, né? Josué foi o sucessor de Moisés. E Josué continuou, né, orientando o povo a seguir a lei. O próprio Deus orienta Josué, né, para ele não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que ele se centrasse na palavra de Deus, nas escrituras, na lei, e que ele teria sucesso, né, na conquista ali da terra prometida, bem como o povo seria orientado para continuar seguindo a vontade de Deus. Depois que Josué morre, né, ali na terra prometida, conquista várias terras, né, a gente pode acompanhar no livro do próprio Josué, vem o período dos juízes, em que o povo acaba se desviando, se esquecendo de Deus, se rebelando, podemos dizer assim, e Deus começa a levantar juízes. Gideão é um exemplo, Sansão, Débora, que foi tratada numa lição anterior aqui, né, nas primeiras lições desta rica lição dos jovens deste trimestre. E nesse período dos juízes, o povo também, né, desobedecia a Deus, e quando Deus levantava um juiz, né, o povo se voltava para Deus, e Deus usava de misericórdia. Seguindo, né, de forma cronológica, veio a questão dos reis, a monarquia, quando o povo pediu a Samuel um rei, né, o povo observava que as nações vizinhas tinham essa forma de governo, enquanto que Israel não tinha, e o povo clama por um rei, e Deus estabelece como o primeiro rei no período da monarquia, né, de Israel, Saul, né? Saul. Mas Deus continua ali orientando o povo através dos sacerdotes, através dos profetas. Depois de Saul vem Davi. Davi, sempre que ia para a guerra, consultava a Deus, né, para ver se teria vitória, se era da vontade de Deus. Então, há essa questão em que Deus estava próximo ao povo e Deus queria que o povo tivesse realmente este temor a Deus. Depois de Davi vem Salomão, né? É quando o reino, no final do reinado de Salomão, o reino se divide e surgem vários reis, o reino do norte e o reino do sul. E vários reis se sucedem, tanto no reino do norte, conhecido como reino de Israel, capital em Samaria, como o reino do sul, que tinha capital como Jerusalém. E aí, né, sucessivos reis vão governando ali. Uns faziam o que era bom aos olhos de Deus, enquanto que outros faziam o que Deus reprovava. Inclusive Acabe, né, um dos reis que infelizmente trouxe muita idolatria para o reino de Israel, né? Mas Deus levantava profetas para orientar o povo, para alertar o povo de que Deus exigia obediência, que Deus exigia reverência, de que Deus exigia santidade ao povo. Mas nem sempre o povo aceitava isso, ignorava. E foi quando aconteceu, né? Por permissão de Deus, ele vinha alertando através dos profetas. O profeta Isaías alertou o povo de Israel, o reino do norte. E por volta de 722 a.C., o reino do norte foi invadido e conquistado pela Síria. E depois, o reino do sul, como falamos aqui, né? Por volta de 598, 597 a.C., o reino do sul, o reino de Judá, também foi conquistado pela Babilônia. E ali seguiu para a Babilônia Ezequiel, que estava sendo treinado para ser profeta, para ser sacerdote, aliás, lá no Reino do Sul. Mas chegando na Babilônia, Deus se utiliza de Ezequiel para ser profeta, para transmitir a mensagem de Deus
ao povo de Israel, né? Ezequiel tem muitas visões ali na Babilônia, desde o início do primeiro capítulo de Ezequiel até chegar ao 37, que é o tema, né, desta lição. Nós vemos Ezequiel recebendo visões de Deus, Ezequiel recebendo mensagem de Deus para transmitir ao povo. E em meio a esta mensagem, Ezequiel recebe, né, esta visão do Vale de Ossos Secos. Vale de Ossos Secos, muito conhecido no meio da nossa igreja, do nosso povo. Né, Ezequiel é levado para um vale aí cheio de ossos secos. E na passagem, né, que temos aqui a leitura bíblica da lição, que se encontra em Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao 14. Então, o versículo 4. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, a estes ossos eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Agora versículo 6. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Veja, apenas esses 3 versículos dá para a gente sentir, né, o que Deus iria fazer. Como acabamos de falar, o povo de Israel havia abandonado Deus praticamente, né? Havia os profetas fiéis sim ainda, havia muita gente fiel a Deus sim ainda, mas a maioria do povo estava disperso, estava distante de Deus, né? Inclusive a lição vai falar lá no último tópico sobre os governantes de Israel, os líderes de Israel, né? Que Deus compara a maus pastores infiéis, que não se importavam com as ovelhas, com o rebanho, que no caso aqui era o povo de Israel. Mas Deus estava mostrando a Ezequiel que iria trazer, né, uma restauração. E é bom para que o aluno compreenda também, né, a gente mencionar que cerca de 70 anos depois que o povo foi levado para a Babilônia, o reino de Judá, cerca de 70 anos depois, foi proferido pelo profeta Jeremias, o povo começa a retornar, né, para a terra de Judá, ou seja, é uma espécie de restauração. E ali, através de Neemias, de Esdras, né, a cidade começa a ser construída, o templo começa a ser construído. Há aproximadamente 3 grupos de pessoas que voltam. No caso de Esdras, é usado por Deus, como Neemias, para trazer restauração espiritual ao povo, né? Trazer de volta a lembrança da mensagem de Deus, a lei é lida, né, em praça pública e o povo chora arrependido. No entanto, o número dos que voltaram foi muito inferior àqueles que foram levados. Inclusive o Reino do Norte, né, houve uma mistura, podemos dizer assim, né, das tribos. O Reino do Norte não teve aquela reconstrução, restituição completa, assim como se assemelhou melhor à recuperação, à restauração do Reino do Sul. Mas foi podemos dizer, um avivamento, né, uma restauração, mas não de forma completa, porque Deus também aponta para o futuro, né? Deus aponta para o futuro. E a Bíblia é tão profunda, tão importante, tão interessante, que lá em Deuteronômio, quando Deus, né, através de Moisés, orienta o povo para seguir e obedecer a sua lei, e Deus diz que assim o povo fazendo, o povo terá bênção sobre a sua vida. Em contrapartida, se o povo não obedecesse à lei do Senhor, não observasse a sua lei, o povo seria dispersado, o povo seria humilhado, né, sofreria, e assim aconteceu. Inclusive até, né, nos séculos próximos ao nosso período, né, a gente pode observar que por volta de 1948, ou seja, no século passado, o povo de Israel teve um estado criado, né? O estado de Israel foi criado ali na região da antiga, né, Terra Prometida. Israel foi criado. E aí o povo que estava disperso, a gente sabe também, trazendo para um assunto mais atual, né, a questão dos judeus que foram perseguidos, que foram mortos por Hitler, né? E o povo de Israel foram voltando ali para a terra. Mas nesse período entre Ezequiel e o que eu falei agora, de questões mais recentes, de episódios mais recentes, fatos mais recentes,
também houve Jesus, né? O ministério terreno do nosso Deus aqui na terra, Jesus, né? Veio aqui na terra, pregou o evangelho, mostrou a verdade, curou-se, ressuscitou e, inclusive, né, criou o ministério através dos apóstolos, que até hoje vem revolucionando o mundo. E no período de Jesus, né, Israel ali era subjugado pelo Império Romano. Depois que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, a gente bem sabe, né, as passagens dos evangelhos, de Atos dos Apóstolos, os apóstolos continuaram, né, pregando o evangelho, a igreja primitiva começou a nascer. E mais adiante, né, após o período dos apóstolos, podemos dizer assim, com a perseguição da igreja, o Império Romano acabou destruindo de novo, né, o templo de Jerusalém e acabou dispersando o povo judeu, o povo de Israel, pelo mundo. Mas a restauração final virá, né, com a vinda do Messias. Mas para se situarmos melhor na lição e trazer um exemplo para o nosso dia, uma liderança chamada para restaurar. Ezequiel foi um homem temente a Deus, recebia a mensagem, recebia a visão e não hesitava em transmitir. Não tinha medo, tinha coragem, embora sabemos que o ofício de profeta, principalmente ali no Antigo Testamento, não era nada fácil. O profeta sofria, o profeta não era escutado pelo povo, o profeta era ignorado pelo povo. No entanto, a mensagem de Deus deveria ser passada para o povo, que eles quisessem ouvir ou não. Assim devemos ser nós, como líderes da casa de Deus, como líderes desta geração. Precisamos pregar a verdade, precisamos mostrar a verdade, para que venha trazer restauração na vida das pessoas. Estamos vivendo em uma época de pessoas que querem viver um evangelho supérfluo, um evangelho convencional, mas a palavra de Deus, ela deve ser pregada como ela é e não como as pessoas querem ouvir. É este o sentido, né, da mensagem de Ezequiel. Deus é que faz a obra, nós fazemos a nossa parte. Amém, professor e professora? E deixe Deus fazer a dele, pois é Deus que vai trazer o espírito de volta, é Deus que vai juntar os ossos secos, é Deus que vai fazer criar carne, pele, né? E vai trazer o espírito mediante o seu esforço, a sua profecia e a sua confiança em Deus. Amém? Queremos desde já agradecer, né, a sua audiência e não esqueça de se inscrever no canal da IEDALP, de compartilhar este vídeo, de deixar um comentário. Quem sabe você coloca lá de onde você está nos assistindo, qual EBD você faz parte, qual EBD você leciona. Curta, compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas com a palavra de Deus. Amém? Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001
86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.